Estamos estudando as mulheres da Bíblia. Se você perdeu alguma, nós começamos do Gênesis, começamos com Eva, estamos prosseguindo. Tem algumas que nós vamos pular porque elas já estão ali nas nossas redes sociais. Já estão no Instagram, no Face, você pode entrar lá no Instagram e pegar essas mulheres que nós vamos pular. Tipo, a mulher de Noé a gente já estudou, que seria a próxima, então nós vamos pular. E porque assim, queridas, existem tantas coisas maravilhosas na palavra, tantas mulheres que a gente deixa passar, a gente só fala das famosas, né? Sara, Eva, enfim, Ana, a mulher que se prostrou aos pés de Jesus, derramando do seu nardo, mas tem mulheres aqui que tem uma mensagem para passar para nós. E hoje eu vou falar de uma que aparece muito pouquinho. Ela é citada, mas ela é citada por um motivo, porque esta mulher deixou a sua marca. Ela deixou algo especial na geração que ela vivia, no meio do povo que ela vivia. Foi uma mulher que foi honrada, porque foi citado o seu nome, não foi só uma vez, não, foi algumas vezes. O nome dela é Milca, né? Quem está acompanhando a novela Gênesis vai lembrar um pouquinho da história, né? Milca, ela era filha de Arã. Arã, irmão de Abrão, lembra? Aquele irmão que morreu, né? Morreu jovem ainda, na cidade de Ur dos Caldeus. Então, Abrão, quando era jovem, tinha um irmão. Abrão tinha dois irmãos, Naor e Arã. Arã se casou com uma sobrinha bem mais jovem. E essa sobrinha chama-se Mical, né? A sobrinha de Arã, ela deu 8 filhos para ele. Mical deu 8 filhos para Arã. Só que, Arã não, desculpa. Ai, meu Deus, agora deu um branco aqui. A mulher de Naor, ela era filha de Arã, então ela era sobrinha de Naor. Amém, queridos? Ela era sobrinha de Naor. Vocês lembram na novela, quando passou essa história aí de Gênesis? É bom a gente memoriza, né? A gente lembra. Então, vou refrescar a memória de vocês. Era uma jovenzinha que foi dada ao seu tio como esposa. Que eles casavam entre eles ali, né? A parentela. E aí, essa moça, Milca, ela deu 8 filhos para o seu marido, Naor. Então, Milca era sobrinha de Abraão. Essa história está lá em Gênesis capítulo 11, versículo 29. Diz assim a palavra de Deus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. Queridas, a Edna vai ficar numa rede e a Flavinha em outra, né? Glória a Deus, colocando os versículos aí para vocês. Então, não se preocupem que vocês vão receber todos os versículos aí para vocês poderem acompanhar. Gênesis 11, 29 diz assim: E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Gênesis capítulo 22, do versículo 20 ao 23, diz assim: E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão. O seu primogênito, estou em Gênesis 22, tá, queridos? Do 20 ao 23. O seu primogênito e Bus, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, Betuel gerou a Rebeca. Esses 8 deu Milca a Naor, irmão de Abrão. Vamos guardando esses textos aqui. É onde está a história desta mulher. Gênesis 24, do 15 ao 16. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, olha a Milca aqui de novo, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro, e a donzela era muito formosa à vista. Nós vamos falar sobre Rebeca também, ela tem uma história forte. A quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. E Gênesis 24, né, do versículo 1 ao 8, é a história de Abraão, né, isso está passando agora, passou ontem. Abraão chama o seu servo Eliezer e faz com que Eliezer coloque a mão debaixo da sua coxa, que era um costume que eles tinham,
de aliança entre eles, de fidelidade, e faz ele prometer que ele ia na sua parentela buscar uma mulher para o seu filho Isaac. Eu não vou ler porque o texto é um pouquinho longo, mas eu só quero contextualizar vocês. Ele foi buscar quem? Rebeca. E lá, quando ele encontra Rebeca e tal, depois nós vamos estudar isso mais para frente, em Gênesis 24, versículo 22 a 24, Rebeca tinha acabado de dar bebida, água aos camelos e tal, e aí Eliezer pergunta para ela, de quem és filha? Isso aí vai passar acho que hoje, né, na novela, alguma coisa assim, sei lá. E ela disse assim, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Olha mais uma vez Milca aqui entrando na história, né, de Rebeca. E Gênesis 24, 28 diz assim, e a donzela Rebeca correu e fez saber essas coisas na casa de sua mãe. Aqui ela está se referindo a Milca. Olha só que interessante. Então, queridos, para nós entendermos essa história, a gente tem que entender o nome de Milca, porque nada na palavra é em vão. Todo nome tem um significado. E o nome Milca tem dois significados muito fortes. O primeiro é rainha. E o segundo é conselho. Amém? Rainha e conselho. Mas como assim rainha e conselho? Que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Né? Então nós vamos ver que esta mulher, ela vivia numa terra chamada Ur dos Caldeus. Quem viu a novela novamente, né? Viu como aquela cidade era uma cidade idólatra, cheia de pecado, mas era uma cidade onde havia o temor, uma cidade não, aquele povo, né, o povo de Abraão, a família de Abraão, alguns tinham temor de Deus. Milca era uma mulher exemplar. Nós vamos entender o porquê. Milca ficou naquele lugar, porque ela tinha que fazer a diferença naquele lugar. Quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vocês viram por quê que ele mandou sair. Toda a parentela de Abraão era idólatra, né? Até o seu pai, seus irmãos e tal. Mas Milca fazia diferença naquele lugar. Milca era uma mulher que temia Deus. Ela tinha essa postura de rainha. Milca era filha, né, de Arã, perdeu seu pai cedo. Ela casou com um homem mais velho do que ela e ainda deu 8 filhos para ele. Eu me identifico com Milca porque ela só teve filho homem, né? Nós vamos entender isso mais pra frente quando nós formos falar sobre o que é ser uma conselheira. Ela teve filhos homens. Então, essa mulher, ela tinha uma experiência de vida, ela tinha um sofrimento na vida dela. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Então, essa mulher que morava lá nessa cidade, que era uma cidade pagã, que foi dada jovem como esposa, teve que se virar nos 30, né? Sofreu, etc. E ela tinha uma postura tão maravilhosa que quando Isaac estava na época de casar, ele falou, olha, eu quero que você vá na minha parentela, eu não quero que meus filhos se casem com essas cananitas. Eu quero que você busque na minha parentela uma mulher e para o meu filho. Engraçado que nós lemos aqui em Gênesis capítulo 20, depois que Abrão sacrifica, e quase sacrifica seu filho, né? Ele foi impedido por Deus, óbvio, né? Eu só queria provar Abraão. Quando ele estava lá, depois que terminou, que ele voltou para casa e tal, vieram conversar com Abrão e falaram, olha, Milca deu filhos para o seu irmão. Ela deu 8 filhos para o seu irmão Naor. Para você ver como essa mulher era especial, Abrão guardou aquilo no seu coração. E quando ele manda Eliezer, assim, vai na minha parentela, eu quero que você vá lá buscar na casa do meu irmão, né, uma esposa para o meu filho Isaac. Porque ele sabia quem era Milca. Ele sabia como ela tinha criado os filhos dela. E ele sabia, Milca já era uma idosa, Abrão já era bem idoso, então ela já tinha netos. E ela era tão especial que Rebeca a chamava de mãe. Ela é citada na Bíblia. Rebeca não fala, foi na casa da sua mãe, fulano de tal. Não. Ela tinha falado de Milca, eu sou filha de Milca. Quando ela se apresenta para Eliezer, né, eu sou filha de Betuel, que Milca deu a meu pai. Olha que interessante, uma mulher que marcou a sua geração. Então vamos, para entender um pouco de Milca, vamos entender o que é uma rainha, né?
o que significa uma rainha. Mas eu quero falar de uma rainha bíblica. Amém, queridas? A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 2, de 9 a 10, o Senhor Jesus, né, inspirando Pedro ali, ele diz assim para nós: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Deus nos tirou das trevas, Deus nos tirou de uma vida inútil, fútil, vazia. Deus nos tirou de uma vida morta, porque a palavra de Deus diz que nós éramos mortos para Deus, nos nossos delitos e pecados. Mas o Senhor nos salvou e nos fez assentar com Ele nas regiões celestes, acima de principados e potestades. Isso está lá em Efésios capítulo 2. Debaixo dos nossos pés estão principados e potestades quando nós estamos em Jesus, amém, com Jesus. Amém. E vocês são sacerdócio real, ou seja, aquela que está em Cristo é uma rainha. Amém? Amém? E como é que é uma rainha no reino de Deus? Como se porta uma rainha? Quando você fala aqui na Terra uma rainha, você lembra de quem? Qual é a rainha mais famosa do planeta Terra? Elizabeth, né? A rainha da Inglaterra, né? A mulher é eterna. Glória a Deus, a mulher tá cheia de saúde lá, né? Glória a Jesus. Mas você vê a rainha da Inglaterra tendo chilique, você vê publicamente ela dando show, ela xingando, ela brigando. Às vezes a família dela, né, acontece lá uns barraquinhos, algumas coisas, separa, não sei o quê, mas ela não perde a pose. Ela tá ali, por quê? Porque rainha, queridos, a rainha, não tô falando agora do reino dos céus, tô falando uma rainha aqui nesse planeta, ela tem uma função. A vida dela não é dela, a vida dela pertence ao povo, amém? Então ela foi chamada para servir, é o trabalho dela, é o ministério dela, é a função dela, cuidar do seu povo e ser exemplo e ser modelo para o seu povo. Você é uma rainha, uma embaixadora do reino de Deus. Então a sua função, o seu trabalho é servir as pessoas que te rodeiam. Deus nos chamou para sermos sacerdócio real. O que é um sacerdócio real? É alguém que leva as pessoas a Deus. Amém. E como é que Deus se faz conhecido nessa terra? Através de Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo e deixa Ele te transformar, deixa Ele mudar a tua vida, o teu caráter, você passa a ser luz no meio das trevas. Quando você aceita Jesus, o teu espírito nasce. E o teu espírito, que é guiado por Deus, é onde Deus habita, passa a dirigir a tua alma. E você passa a ser, a tua luz passa a brilhar, você passa a exalar o bom perfume de Cristo por onde você anda. Não é tremendo isso? Por isso que Milca era uma mulher, ela tinha esse nome de rainha, porque ela era uma mulher. Eu creio, né? Nós vamos conjecturar aqui sobre Milca, mas eu creio que ela era tremenda, porque ela foi citada várias vezes em momentos importantes. Abraão mandou Eliezer procurar na casa de Milca, e Deus leva ele até a casa de Milca, porque ele chegou perdido. Quando ele vê Rebeca chegando, de quem você é filha? Deus fez um encontro ali. Assim, eu sou filha, eu sou da casa de Milca, ela fala, né? Aqui em Gênesis capítulo 24, eu sou filha de Betuel, filho de Milca. Ela não fala Betuel, filho de Arã. Não, filho de Milca. Por Milca ter ficado viúva cedo também, né? Aliás, desculpa, por ter perdido o pai cedo, né? Ela teve que crescer. Ela teve que se virar nos 30. Assim a nossa vida é, né? Mas eu vou falar disso mais tarde um pouquinho. Antes eu quero falar o que é uma rainha, qual que tem que ser a postura de uma rainha, né? Então eu fiz aqui 5 coisas que eu fui lembrando, né? Então uma rainha é uma líder, uma mulher que todas se espelham, uma mulher que todas querem ser igual. Amém? Você como líder, como uma mulher de Deus,
Você é uma líder. É uma líder porque você é sacerdócio real. Amém. Você foi chamado por Deus para levar as pessoas a Jesus. Eu não sou líder de nada, imagina. Eu preciso de alguém para me dirigir. Mas a tua vida é um exemplo. Vocês acham que a rainha da Inglaterra manda alguma coisa no reino? Não manda nada. Acho que ela nem sabe o que se passa. Ela tem os ministros dela para fazer as coisas por ela. Mas ela é um modelo, ela é um exemplo. Ela está sempre impecável. Ela está sempre... Então, uma das coisas, né? Que uma rainha tem que ser, ela cuida da sua aparência, ela cuida da sua saúde física, da sua forma de vestir, da sua forma de portar. Ela tem por fora dela uma aparência que todo mundo quer ter igual, ela é imitada nas roupas. Lembra da princesa Diana, como ela era, né? Eu casei nessa época, o meu vestido ele foi igual ao da Diana, foi inspirado, igual não, mas foi inspirado, aquela mangona, bufante, né? Cinturinha, balão, a saia. Então assim, eu me inspirei nela, porque ela era modelo, né? As princesas, as rainhas, elas são modelos. As mais cuidadas, agora já tô indo para a fase da Rainha Elizabeth. Então ela já é um modelo para as mais senhoras, né? A maneira dela se vestir, de se portar. A gente vive num mundo tão bagunçado, a gente vive num mundo tão de luxúria, né? De prostituição. As meninas não se vestem, elas se despem, né? Elas colocam um top, uma sainha curta e saem por aí como se vão até para a igreja, como se fosse ali na balada, né? E não estão nem aí, tá mó frio. Eu que acompanho coisa de moda, porque eu venho do semijoia, eu vejo as meninas mó frio, as meninas com barriguinha de fora e achando aquilo lindo, né? Mostrando piercing no umbigo, né? É uma moda estranha. Elas exibem o seu corpo. Depois elas querem casar com um príncipe, mas que príncipe vai querer uma menina exibida desse jeito, né? E os homens também estão se acostumando com isso, né? Ontem lá na novela passou uma cena interessante, né? Uma cananita foi dar em cima de Isaac, coisas, né? É linguagem poética da novela. Ele foi ali, a menina deu em cima dele e ela, mas por que você não presta atenção em mim? Ele falou assim, não, porque eu não sou pra você, mas o que seria pra mim? Ele fala, pra você tem que ser um desses homens que não te valorizam, que não valoriza as mulheres. Ela, como assim? Você vive dando em cima de mim? Você não é uma mulher que se respeita. Uau! Queridas, os tempos passam, os homens sérios, os homens pra casar, você que é solteira que tá me ouvindo aí, homem que quer casar, ele quer uma mulher pra ele, uma mulher séria, que se respeite, uma mulher que se ame, que respeite o corpo que Deus deu pra ela. Que não se exibe aí para todo mundo. Você vai na praia, elas estão seminuas, né? Não é pecado você usar um maiô, um biquíni discreto, né? Na praia. A praia é lugar para você tomar banho, mas assim, se porte como uma mulher de Deus. Uma mulher que é uma rainha, né? Você já viu alguma pastora vestida, desculpa o termo, igual uma piriguete? Não existe. As pastoras, elas se vestem decentemente porque são exemplos, modelos. Né? Então, amadas, nós temos que nos portar como princesa. Nós temos que primeiro entender que nós somos essas rainhas. Nós somos sacerdócio real. Nós levamos as pessoas a Cristo. Uma mulher que se cuida assim. Não que a vaidade seja a primeira coisa na vida dela. Mas ela tem aquela vaidade de se cuidar. De estar sempre com o cabelo arrumado, né? Pintadinho ou não pintado, mas sempre uma escovinha arrumada, apresentável, né? Você é uma pessoa que precisa respeitar o próximo. Se você não toma banho, vai toda desgrenhada, encontrar com alguém, meu Deus do céu, você não vai agregar nada, você vai espantar as pessoas. Então, você tem que ser uma pessoa que dá exemplo, que se cuida. Depois eu vou falar de Rebeca. Rebeca, quando Eliezer encontrou Rebeca, ele encheu ela de joia, botou uma argola no nariz dela. O primeiro piercing da história foi colocado em Rebeca, que a gente tem notícia, né? No nariz. Ela, ai, piercing no nariz, né? Melhor que no umbigo. Mas ela recebeu um piercing, né? Uma argola no seu nariz. Ele encheu ela de joias. Não é pecado você se adornar, não é pecado, é até bom. Não pode exagerar também, né? Fazer disso a sua vida. Só ligar para essas coisas. Então, amadas, uma rainha, ela sim se preocupa com a sua aparência, não por causa dela, mas por causa das pessoas que a rodeiam. Amém? Amém. Vocês estão entendendo aí?
O apóstolo Paulo diz que nós temos que considerar os outros superiores a nós. Por amor dos outros, nós temos que muitas vezes negar a si mesmo. Jesus foi o nosso maior exemplo. Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, Paulo fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que a si mesmo se esvaziou. Ele não pensou nele, ele se despiu de toda a sua glória, se esvaziou, assumiu a forma de servo e se entregou e foi obediente ao Pai até a morte, morte de cruz. Foi aí que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todo nome, a qual esse nome todo joelho se dobrará, os que estão no céu, na terra e abaixo da terra. Se você quer ser honrada, querida, negue-se a si mesmo, faça como Jesus. Se você quer a honra na tua casa, na tua família, negue-se a si mesmo. Provérbios diz que a mulher que teme ao Senhor será louvada, será elogiada pela sua aparência, pelo seu porte. Estamos falando de aparência por enquanto, né? A sua forma de se portar, de tratar as pessoas. Eu tô falando de corpo, tá? Como você trata as pessoas. Tô falando aqui da tua, né, carne, esse invólucro que você se comunica com o mundo. Como você trata as pessoas. Você é delicada, você é amável, né? Nós falamos aqui várias vezes sobre o fruto do Espírito. A amabilidade é um fruto do Espírito. É a maneira como nós tratamos as pessoas, com carinho, com amor, com delicadeza, né? Às vezes a gente quer resolver um problema e a gente sai pisando, gritando e falando, e a gente se esquece que a gente pode ferir pessoas, que a gente pode tocar pessoas negativamente. Então nós temos que nos portar. É como eu falei aqui, você já viu a Rainha Elizabeth tendo chilique, dando piti lá no reinado dela? Jamais! Isso não existe. E olha, quando acontece alguma coisinha estranha com a rainha, tá lá os paparazzi para pegar ela no pulo, né? Sei lá, levanta uma barra da saia, qualquer coisa, ela fica descabeladinha, perde o chapéu. Outro dia tiraram foto dela de biquíni na praia. Olha a rainha, né? Tem gente, é que nem o Satanás é assim, ele fica na tua cola, esperando você fazer assim, né? Tá. Os paparazzi são os demônios que estão ali, né? Para tirar foto. Mas é assim nossa vida também. Satanás fica na nossa cola, pra nos pegar ali no pulo. Fala assim, se ela errar, eu tô lá pra, né? Acusar, exatamente. Então, glória a Deus que eu tenho aqui os meus ajudadores, que às vezes as palavras somem. Aleluia, obrigada. Então, queridas, nós temos que cuidar, assim, do nosso corpo, da nossa maneira de tratar as pessoas, do nosso modo de agir, de falar. Tem que ser de servos de Deus. Eu tô falando isso, queridos, para você que é do Senhor Jesus. Você tem que fazer a diferença por onde você vai. Você tem que ser luz. Nós lemos aqui, Deus te chamou das trevas. Lá em 1 Pedro. Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você está na maravilhosa luz de Jesus, você tem que brilhar. Amém? Jesus falou em Mateus 5, 14 e 16, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A tua luz tem que brilhar para as pessoas poderem glorificar a Deus. Faça a diferença, não seja igual. Quando você estiver pronta para pecar, para falar uma besteira, lembra, fala, não, eu sou de Jesus, eu não posso fazer isso, eu não posso agradar aquele que me enviou, aquele que me salvou. Amém, amadas? Outra coisa, uma rainha, ela segue a vida dela de uma forma positiva. Você não vê sair de uma rainha palavras de murmuração, de que ai, não vai dar certo, ah, não. Você não vê uma rainha xingando os seus ministros, falando, esses ministros não sabem de nada, ai, nossa, não presta pra nada esse povo, só eu que sei, o resto é uma porcaria. Você vê a rainha tomando essa atitude? De jeito nenhum. É uma mulher que tem uma atitude positiva diante da vida, porque o Senhor, ele tem essa atitude positiva. Ele fala, os meus caminhos são mais altos que os seus, confia em mim. Os meus planos são maiores. Confia, sai da tua terra, da tua parentela, sai desse pecado, sai dessa idolatria, vem para onde eu vou te levar. Ele fala isso para cada uma de nós. Não fica olhando para o que vai acontecer no meio do caminho. Não dá uma de Sara que bota agar para gerar filho. Não! Olhe para mim. Nós vamos falar semana que vem sobre Sara, né? Então, Deus fala, olha para mim.
Eu vou fazer por você, eu vou te ajudar. Amém, queridas? É isso que Deus quer de uma mulher que foi chamada para ser sacerdócio real. Amém, amadas? Então, seja grata. A ingratidão é algo que, nossa, nos afasta de Deus. Até os ímpios no mundo, pessoas que não conhecem Jesus, não aguentam ficar perto de gente ingrata, que é incapaz de agradecer. A pessoa grata, ela exala luz por onde ela vai. A pessoa pode nem ser cristã, mas uma pessoa que tem um coração grato, que está sempre agradecendo por tudo, que está bem, nossa, ela é uma pessoa que emite luz. Amém, queridas? Pode não ser a luz de Cristo, mas eu creio, porque Deus colocou, né, a luz dele nesse mundo. Tem pessoas que nem conhecem a Jesus ainda. O caso lá do centurião, né, de Cornélio, que Deus manda falar de Jesus para ele, porque ele era um homem bom. Ele precisava de salvação, aquele homem, ele não podia morrer para o inferno. Ele precisava conhecer a salvação, porque ele era um homem bom. Então, amadas, vocês que são de Jesus, tira a palavra de reclamação, tira da sua boca. Ai, mas eu não posso ser hipócrita porque eu estou passando um problema, porque o problema é visível, não sei o que. Para! Atitudes de fé. Amém. Profetize. Você tem aprendido isso na palavra. Profetize a bênção na tua casa. Como é que vocês acham que eu cheguei onde eu cheguei? Passando tudo o que eu passei. Profetizando no vale. Profetizando ali onde eu estava sendo atacada. E tudo dizia não. O diabo falou, agora acabou, agora não tem jeito. Eu falei, não, Satanás, você fica aí porque o meu Deus é maior. Ele vai fazer. Eu creio, eu não desisto. Eu vou continuar orando, vou continuar profetizando. Amém, amadas? Então, tenha uma atitude positiva. Outra coisa, ter fé, acreditar nas promessas, não andar por vista, mas andar por fé. Amém? Está muito ligado com essa atitude positiva, porque fé é uma atitude positiva. Amém, queridas? Então, uma rainha não murmura, não reclama, não fala mal, está sempre falando coisas boas. A Bíblia fala, nos ensina que dos nossos lábios tem que sair salmos, cânticos espirituais, e não reclamações, murmurações. Isso não faz parte de uma mulher de Deus. Amém, amadas? Então, não ande por vista, não ande por aquilo. Eu digo para você que está passando por uma tribulação, você foi chamada para ser rainha, para ser uma princesa do Senhor Jesus. Você é uma mulher de Deus. Você é uma mulher que foi chamada para brilhar, para ser luz no meio das trevas. Amém, amada? Não aceite menos do que isso. Porte-se então, tenha a postura de rainha, tenha a postura de uma mulher de Deus. Amém, queridas? Que você é. Lembra, né? Porque eu acho que quando a rainha Elizabeth, né, estava lá no processo de ser uma rainha, né? Ela nasceu para ser rainha, mas ela ainda não tinha assumido a postura dela, né? E ela estava ali na espera. Então, imagina como ela foi criada, né? Na escola, e pelos pais, e por aqueles que cuidavam dela. Lembra que você é uma rainha, né? Anda direito, come direito, cuidado com a sua postura. Então, desde pequena, ela foi ensinada, né? E aqui está a palavra de Deus para nos ensinar. Aqui está a palavra de Deus para te ensinar. Quem é você em Cristo Jesus? Eu creio que ela deve ter sido lembrada agora. Você é uma rainha, você não pode se portar assim. Se porte como uma rainha. Se porte, né? Não tenha chilique, não tenha piti. Para de falar coisa negativa. Não, você tem que estar sempre incentivando as pessoas. Ai, pastora, mas é muito peso, você sabe o que eu tô passando, meu Deus do céu, é muita luta, muita luta, muita luta. Todo mundo tem luta. Bem-vinda ao mundo, ao planeta Terra. Você veio aqui, minha querida, para lutar. Amém? Você veio, você sai da barriga da tua mãe, você já começa a morrer. Bem-vinda ao mundo, né? Não existe, o Palácio da Cinderela. Isso tudo você vê no Instagram, no Facebook, todo mundo vai lá, tira uma foto, depois sai reclamando, né? Briga com o marido o dia inteiro, vai lá, tira uma foto, te amo, querido, e tá falando mal do marido, e não sei o quê. Isso aí é o planeta do tio Patinhas, da Cinderela, entendeu? Isso não existe, planeta real, todo mundo passa por tribulação. Todo mundo passa por problema nessa vida. Quem não passa aí dá um glória a Deus, né? Não existe, né? Nós passamos sim, cada um tem o seu nível de dificuldade, seu nível de problema, depende de onde você nasceu, de como você foi criado, todos nós temos. Mas isso não faz de você uma perdedora, você é mais do que vencedora. Amém. Porque alguém morreu no teu lugar para te dar vitória, para te dar salvação e te fez uma rainha. Então porte-se como uma rainha, lembre-se de quem você é em Cristo Jesus. Posso ver umas curtidas aí, gente? Vocês estão aí comigo também? O povo aqui tá, amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amém. Outra coisa,
Uma rainha, ela tem essa posição para servir o seu povo. Ela não pode ser egoísta. A sua vida tem que ser para servir os outros. Já falei sobre isso. Você não pode pensar só em você. Eu tô pensando no meu bem-estar, porque o psicólogo falou que eu tenho que pensar em mim, no meu bem-estar. Ok, seu psicólogo é crente? Conhece Jesus? Ele nasceu de novo? Então, querida, sinto lhe dizer, porque a tua vida não é mais a sua vida. Amém? A sua vida pertence a Jesus. E assim como ele morreu para nos dar vida, você vai ter que morrer para dar vida para os outros. Amém? Amém? Não tem outra saída. Você vai ter que negar a si mesmo. Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou, não era ele. Então, bem-vindo ao mundo, bem-vindo ao reino de Deus. Você quer ser uma rainha? A tua vida não é mais sua. A tua vida agora é da tua irmã em Cristo. A tua vida agora é do teu marido, é dos teus filhos. Casou então, minha filha? Esquece. Esquece aquele negócio de separar a escova de dente, separar as toalhas, não sei o que, né? Esquece. A tua cara vai ser a cara do teu marido. Eu e meu marido somos tão um que até o mesmo grau de óculos a gente tem. É um tal de trocar. Só que eu proibido, porque ele tem a cabeça bem maior que a minha. A minha já é grande. A dele então, né? Vai tá largando meu óculos. Esse você não pega. Mas a gente é tão um que até o grau do óculos é igual. É uma coisa impressionante, né? E escova de dente também. Eu falo, não, a carne não. Mas fazer o quê? Tem escova aí, dá. Você é um só com o teu marido. Esquece a tua vida. Você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. Você é uma princesa, é uma rainha, então acabou o teu egoísmo. Você foi chamada para servir. Amém, queridas? Glória a Deus. E por último, que é o outro nome de Milca. O primeiro é rainha, o segundo é conselheiro. Uma rainha é conselheira. E como é que uma rainha vai dar conselho negativo para as pessoas? Isso não existe. Uma rainha vai dar conselhos de Deus. Você é um exemplo, é um modelo a ser seguido. As pessoas te procuram para aconselhar, você vai falar o quê? Uma mulher chega para você, meu marido, eu vou separar. Você vai falar, separa mesmo, que nenhum homem presta. É tudo a mesma coisa. Pode separar mesmo, tá bom, não sei o quê. Não, Deus não quer. Você tem que ser uma mulher que dê conselhos baseados na palavra de Deus. Aleluia. Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías 11, 2 diz assim: e repousará sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus. E se repousou sobre Jesus, vai repousar sobre você também. Vai não, ele já está sobre você. Repousará sobre você, fala o teu nome, repousará sobre a Márcia. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Pode aplaudir o Senhor. É esse espírito que você tem. Glória a Deus. Aleluia. É esse espírito que você tem. Não aceite outro. Então porte-se como uma rainha. Quando vier aquela palavra ruim para você falar, você fala, eu sou uma rainha. Eu não posso dar mau conselho. Eu não posso deixar a minha carne. Eu já contei aqui, vou contar de novo. De repente tem alguma que não me conhece ainda, né? Mas quando eu me converti, o negócio era punk lá em casa. Porque meu marido ainda não era convertido, ele era do mundão. Eu ainda tinha princípios, né? Porque eu fui criada na igreja. E a gente brigava feito cão e gato, enfim. E um dia eu me converti, mas ainda continuava. Estava sendo moldada, continuo, né? Mas eu era bem pior do que eu sou hoje. E aí, um dia a gente estava quebrando um mau pau. Eu já tinha aberto a minha casa, já falava de Jesus para as pessoas. Ainda não tinha nenhuma patente no mundo espiritual, era só uma serva, né? Aquela que abria a casa e falava de Jesus para as pessoas. Era uma Lídia, né? Enfim. Aí, meu marido entra no quarto, ele começou a brigar, eu também bater boca com ele, de igual para igual. Bateu, levou, né? Aí ele saiu batendo na porta, vai, o que? Ai, Senhor. Aí eu ajoelhei no chão e falei, Jesus, eu não aguento mais, Senhor. Tira esse homem da minha vida. Aquela oração que a mulher, né, recém-convertida faz. Ai, Jesus, não aguento mais, meu Deus. Muda ele, então tira, né? Eu já ouvi falar assim, salve e leva, né? Misericórdia. Essa oração não pode não. Mas tem mulher que ora assim, que eu conheço. Salve e leva, Jesus, né? Me deixa livre. Se Deus te deu um marido
marido assim encardidinho, querida, porque ele quer tratar você, viu? Não é o teu marido não, é você. Enfim, aí eu, saí batendo porta e tal. Aí eu fui lá, chorei, Senhor, eu não aguento mais esse marido, ele é muito chato. E aí, toca o telefone, não tinha celular naquela época, era telefone mesmo. Atendi, aí uma irmã aí, X. Ai, o meu marido fez isso comigo, eu briguei com ele. Eu, não, querida, você não pode fazer isso. Mas foi tão espontâneo, né? E eu comecei a ministrar a moça lá, né? Então, você tem que ser uma mulher sábia, você não pode ir contra o seu marido, imagina. Então, aí o Espírito Santo falou, tá vendo? Você tem que ser assim também. E eu me constrangi, eu falava, Jesus. Aí o diabo fica do outro lado. Quem é você para falar isso para as outras, né? Quem é você? Aí, ó, você acabou de brigar com o seu marido. Mas o Espírito Santo, vai, minha filha, se porta como uma rainha, se porta como uma princesa. Você tá falando tudo aquilo que você precisa ouvir. Então fala, vai falando aí, né? Não é lindo isso, gente? Como Deus trata a gente. E aí desliguei o telefone, pedi perdão pra Deus. A moça nem sabe, até hoje ela nem sabe o que eu tava passando. Bom, se ela tá me ouvindo, ela vai saber. Eu nem lembro quem era a moça, mas enfim, era uma delas aí que vinha das milhares que vinha na minha casa. Mas é interessante como Deus faz com a gente, pra gente aprender. Né? Enquanto você está falando, enquanto você está ministrando, enquanto você está ocupada com a palavra de Deus, Deus está tratando a sua vida. E assim continua até hoje, amadas. Vocês pensam que é porque a gente é pastor, não quer desistir, né? Não dá vontade de apertar o botão e descer. Cansei de brincar de igreja, cansei de brincar das coisas. Não aguento mais. Né? Ai, esse povo que não aprende. Vontade de abrir a Bíblia, abrir a cabeça e jogar a Bíblia lá e fazer assim, ó. Né? Mas aí você fala, ai, Jesus, não aguento mais tanta prova, meu Deus, né? A quem mais é dado, mais é cobrado. Sim, então, mais é requerido. Mais é requerido. Aí eu falo, quer descer? Não aguento mais, não aguento mais. Aí você vai lá e fala, não, eu tenho que ir pra igreja hoje. Ai, meu Deus, é minha escala, eu tenho que estar no louvor. Aí quando você chega lá, você fala, oh, meu Deus, como é bom estar na tua casa. Não tem lugar melhor. Aí você se constrange, pede perdão, chora. E assim é a nossa vida, amadas. Assim é a nossa vida. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita, não. Não olha, não fica esperando alguma coisa de mim, porque eu não tenho nada pra dar pra vocês, não. Mas aquele que habita em mim tem. E quando eu me porto como uma rainha e deixo Deus me usar, meu Deus do céu. Aí a minha luz brilha assim, ó. Né? É aquele holofote, não é uma luzinha, não. É um holofote. Então, amado, você tem o Espírito do Senhor. Você é uma mulher chamada por Deus. Aleluia. E Deus colocou esse Espírito em você de conselho, de sabedoria, de temor do Senhor. Então, tema o Senhor na hora que você for dar um conselho. Esse conselho está na Bíblia? Isso aqui está na palavra de Deus? Então, assim não tiver, eu não dou. Então, amadas, aí agora eu falo da Milca. Pelo fato de Milca ter sido uma mulher sofrida, né? Jovenzinha, ainda foi dado para um senhor, né? Para um velho para casar. Né? Ela não casou com o jovem, o amor da vida dela. Ela foi dada, ó, casa com esse aqui, né? Um homem idólatra, devia ser mulherengo. A Bíblia mostra que ele era terrível, né? Mas ela foi dada como esposa, e mesmo assim ela deu 8 filhos para ele. Foi uma mulher sábia, tão sábia, que tão maravilhosa, uma mulher, eu acho que ela é uma mulher tremenda. Rebeca se lembrava dela. Rebeca foi correndo contar para ela, né? Para a avó. Foi uma avó excepcional. Agora que eu sou avó, eu tô sensível às avós, né? A avó tem que brilhar, tem que ser luz, né? Então, queridas, Milca, ela passou por tudo aquilo, ela só teve filho homem. Toda mulher que tem uma filha mulher, né? Toda mulher que tem uma menina para se identificar, para chamar de mimimi, né? Eu quando sou pequenininha, né? Toda mulher quer ter o seu chaveirinho, aquela que vai fazer companhia para ela quando ela ficar idosa, enfim. Mas eu sei o que quer ter só homem. Não é fácil, não é fácil. Porque homem é homem é egoísta, homem, não tô falando egoísta no mau sentido, eles são assim, eles não são, não, são maravilhosos, meus filhos são maravilhosos, mas às vezes a gente tem carência de falar com uma mulher, né, que mulher entende a gente, homem não entende a gente, né, mulher entende, então acho que é por isso que Deus me deu as filhas, né, esse ministério de mulheres, glória a Deus por isso, porque não é fácil você educar homens. E eles estão completamente diferentes da gente, né? Você fala uma coisa, eles entendem outra, enfim. Então você tem que fazer uma manobra para você ser entendida. Todo mundo acha que eu que falo mais aqui nessa casa. Pelo contrário, eu tenho que ficar muda na mesa. Se eu
Fala um A mais, tá falando muito. Resume o que você quer falar, mãe. Você tá falando muita coisa. Ai, meu Deus. Então, assim, não tô falando no sentido negativo, não é isso, né? Não tô reclamando. Mas é uma verdade. Então, educar filhos homens é diferente. Quem tem só filho homem sabe o que eu tô falando. E Milka passou por isso. Então, todas essas coisas, queridos, eu tô terminando já. Todas essas coisas fazem a gente amadurecer. São experiências da vida para nós. Amém? Lá em Romanos capítulo 5, e tudo isso faz você ter a maturidade para você aconselhar outras pessoas. Deus permite que você passe por situações. Olha, eu passei por um monte, passei por falência, passei por doença mortal, quase morri, a fé da minha mãe me curou, passei por problema no casamento, me separei, voltei, enfim, com filhos que tiveram suas experiências aí no mundo, enfim, passei por um monte de coisa. Mas tudo isso foi gerando maturidade. Amém. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu era uma menina mimada. Fui criada cercada de mimo, de dinheiro, de tudo. Caçulinha. E eu não imagino, era uma tonta, né? E aí quando eu me casei, começaram todos esses problemas, essas tribulações, eu fui crescendo. Ou eu crescia ou eu me matava. Ou sei lá, não ia ter família mais. Porque uma menina mimada que passa por tudo que eu passei, misericórdia. Mas não tô falando isso pra me gabar, não. Eu não vou falar gambá, senão o povo vai achar que é uma situação aqui. Deixa eu falar. Que eu brincava, né? Ai, vou me gambar. O povo acreditou que eu falava gambá, que eu não sabia português. Mas amém, vamos deixar pra lá. É uma piada interna, nossa. É piada interna. Então, querida, eu não tô falando isso pra me gabar. Eu tô falando isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Para vocês entenderem que a tribulação que você está passando, sabe o que está acontecendo com essa tribulação? Romanos capítulo 5, do 3 ao 5, diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, dê glória a Deus na tribulação. Vai passando pela prova dando glória a Deus. Dando glória a Deus, dando glória a Deus. Amém? Sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Amém? E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse Espírito Santo que repousa sobre você. Espírito de conselho, de fortaleza. Espírito de conhecimento, de temor do Senhor, de sabedoria. Glória a Deus. 1 Pedro também diz, capítulo 1, de 6 a 9. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, o que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória, aleluia, na revelação de Jesus Cristo, amém, ao qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da sua alma. Amém. Deus está querendo a salvação da tua alma, o centro das tuas emoções, o teu pensamento, das tuas vontades. Deus quer que a sua alma seja salva, seja guiada pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito, o teu Espírito cheio do Espírito de Deus. Então, queridas, por um tempo você vai passar por uma leve e momentânea tribulação. Paulo falava da leve e momentânea, mas Paulo foi açoitado, sofreu naufrágio, foi perseguido, foi humilhado. Enfim, é leve e momentânea. Amém? Sabe por quê? Porque ela vai produzir um peso de glória na sua vida. Então espere a glória do Senhor chegar. E a glória maior é a eternidade que você vai viver com Ele. Amém? Essa eternidade, o que nos espera. Então, Provérbios capítulo 17, versículo 3, ele fala o que Pedro falou. Pedro acho que se inspirou nesse provérbio. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Isso aí. Então, queridas, você é provada como o ouro é provado. Quando o ouro é jogado no fogo, tudo que é impureza, porcaria, coisa ruim, sujeira, vai embora. Fica o que? O brilho. E como é que o ourives sabe quando o ouro está pronto? Quando ele olha para o ouro e vê a sua imagem refletida. É verdade. Quando não tem mais sujeira.
Amém. Amém, queridas? Amém. Então, quando Jesus, você vai estar pronta quando você refletir a imagem de Jesus. Glória de Deus. A glória do Senhor. Como uma rainha. Como uma princesa do Senhor. Uma mulher que tem postura de rainha. Amém? E aqui eu vou falar só para vocês uns textos. Tito, capítulo 2, de 3 a 5, fala sobre as mulheres mais velhas. Que elas têm que ser sábias e sérias no seu modo de viver, como convém às santas, não caluniadoras. Oh, glória, olha aí. Não dadas a muito vinho, mestras no bem. Olha aí. Para que isso é uma postura de uma rainha. Amém? Uma mulher que tem experiência na vida. Está falando das mais idosas. Não estou falando de idosa de idade, mas uma mulher... Aposentada. Não. É uma mulher que tem maturidade, experiência na vida. Para que, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, Amém. Amarem seus maridos e amarem seus filhos e serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Querida, se você não está sendo uma mulher dessa, se você não tem uma postura de rainha, a tua vida, o nome do Senhor, a palavra do Senhor vai ser blasfemada. Eu conheço um monte de gente que fala, eu não vou na igreja dela não, essa mulher na igreja é uma coisa, aqui em casa é outra. Tem marido que fala, eu vou lá na igreja contar pro pastor, quem é esta mulher? Que ele acha que é uma santa. Hoje na igreja, vai pra igreja, mas vai toda a família para a igreja. Mas tem gente que é assim, infelizmente. Na igreja é cara de santa e por trás faz coisa que até o diabo duvida, né? Então, querida, tem outras que fala sobre o conselho. Provérbios 13, 10, o orgulho só gera discussões, Verdade. mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Seja humilde para tomar conselho com as pessoas. Para de ser orgulhoso, achar que você sabe tudo. É verdade. A sabedoria se encontra em quem pede conselho. Provérbios 15, 22, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Amém. Amém? Provérbios 20, 18, os conselhos são importantes para quem quiser fazer os planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Você está numa guerra, você precisa de orientação. A orientação está aqui, ó. Deus constituiu pastores, líderes na sua vida. Peça conselho baseado na palavra de Deus. Amém. Provérbios 19, de 20 a 21. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Oh, amém? Então, amadas, você tem sido que tipo de mulher? Milca, né? Ela tinha tantas qualidades que aqui fala que Rebeca, quando apareceu aquele homem falando, olha, vou te levar, não falou nada na verdade, ele falou, olha, eu sou parente e tal, e ele deu, Rebeca deu água de beber para aquele monte de camelo dele, enfim. Ela foi correndo contar para quem? Para Milca, olha, chegou um homem na minha casa, parente de Abraão e tal. Ela foi contar para quem? Para Milca, porque ela tinha essa intimidade, essa empatia. Milca não era uma mulher que pensava só nela. Ela devia ser rica, porque a família de Abraão era abastada. Ela podia ficar lá na casona dela, no palácio dela, lá, né, dando ordem às servas, comendo e bebendo melhor e não sei o que. Mas não, ela criou 8 filhos. Foi uma mulher que ela se doava. Quando você se doa, queridas, você recebe. Eu creio. Você não quer morrer sozinha? Começa a se doar agora. Se doa. Para de pensar só em você. Sabe como é que Deus me curou? Quando eu comecei a servir. Quando eu comecei a emprestar meu ouvido. Quando eu comecei a sentir a dor do outro. Quando eu comecei a ajudar. Aí eu comecei a ver que meus problemas eram pequenos. Comecei a ver que tinha coisas muito maiores, tinha pessoas com muito mais problema do que eu, e eu tava lá, né? Queridas, há tanta coisa por fazer. Você não veio a esse mundo para ser egoísta. Você veio a esse mundo com um propósito. Deus te salvou porque tem um propósito na sua vida. Mesmo que você não se sinta nada. Milca, não aparece a história dela, nós estamos conjecturando por causa do nome e por causa do fruto da vida dela. Jesus falou que uma árvore se conhece pelo fruto. Essa mulher deu frutos bons, muito bons.
Quando foram falar para Abraão, volta a repetir, foram falar, olha, Milca deu 8 filhos para Naor. E Betuel, que era o filho dela, gerou quem? Rebeca. Ou seja, Milca era uma mulher tão espiritual, tão especial, e espiritual também, tão especial, que ela entrou para a linhagem do Senhor Jesus. Não é lindo isso? Ela faz parte da linhagem que gerou Jesus. Uma mulher que marcou a geração dela. O nome dela é citado várias vezes, porque ela tinha porte de rainha. Ela lembrava sempre de quem era ela, qual era o significado do nome dela. Você tem um nome que Deus te deu. Amém. Jesus, ele é chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Você é irmã de Jesus, filha de Deus Pai, todo-poderoso. Junto com ele você tem todas essas qualidades. Você tem que mostrar a fortaleza do Senhor para as pessoas. Você tem que ser uma conselheira inspirada pelo Espírito Santo. Você é uma rainha eterna, porque você é filha do Pai da eternidade. Você é princesa da paz. Por onde você vai, você tem a autoridade de levar a paz do Senhor para todos que te cercam. Marque a tua geração como mulher, como esposa, como mãe, como avó, como filha, como nora. Marque a tua geração como vizinha, como namorada, como neta, como uma funcionária, como uma patroa, como uma empresária. Marque a sua geração, porque além de tudo isso, você é uma rainha que Deus separou para brilhar neste mundo. Amém, queridos? Essa é a mensagem que eu tenho para você.